Apita o árbitro, começa mais um vídeo do Zona Mista, cara. Começamos mais um Um novo quadro, novo, um quadro de fim de ano, começo de temporada. transição ali dos anos. E vai se chamar Mercearia da Bola. Por que Mercearia da Bola? Primeiramente, antes da gente entrar no conceito do nome, o que vai ser o quadro? O quadro, a gente vai fazer um planejamento, vamos analisar o elenco atual do time e vamos analisar possíveis contratações que seriam interessantes estar no radar da diretoria de futebol do time. A gente não está dizendo que vai contratar ou que não vai, mas que a gente acha que seria bom o diretor de futebol dar aquela olhada ali, né? Sim. Fazer aquela sondada pelo jogador. O compromisso aqui não é com a informação, é com a suposição. Exatamente, nesse caso é diferente. E por que Mercearia da Bola? Mercearia da Bola é porque não tem tudo, não tem de tudo, mas tem o que você precisa. Exatamente. Tem o que você precisa, resolve o seu problema. Resolve o seu problema, cara. Resolve o seu lado, filho. Resolve o seu... Pô, você tá fazendo aquela janta maneira e acabou o óleo. Putz, tá aquela só gotinha, acabou, não vai dar pra fritar aquele bifão bonito. Escorre lá na mercearia e busca um, ao invés de ter que ir no supermercado, pegar o carro, gerar um desgaste. Exatamente. Entendeu? E é isso que o nosso primeiro time vai ser o Cruzeiro, no primeiro episódio. Cara, por que o Cruzeiro? Por que você escolheu o Cruzeiro? Cara, por causa que eu vi o povo já fazendo essa, pô, se o Cruzeiro não cair, quem que a gente tem que contratar? A gente precisa reforçar o ataque, a gente precisa reforçar o meio de campo, a zaga. Foi esse povo. Perfeito. Entende? Então eu decidi começar pelo Cruzeiro, foi uma escolha aí o Cruzeiro. E o Cruzeiro tá precisando de peças. Tem algumas pra compor, algumas pra agregar o que já é bom e outras pra tentar resolver problemas. Expectativa do Cruzeiro para o ano que vem. Vamos começar já fazendo esse alinhamento. Eu acredito que é um time que vai tentar ir o máximo possível longe na Sul-Americana. Eu acho que, dependendo do formato do grupo que ele se encaixar, dê até passar da fase de grupos. E eu acredito que no Brasileirão seria interessante o Cruzeiro brigar pela primeira parte da tabela. Ali entre o 19º, uma campanha que não dê sustos no torcedor em questão de queda. É o que foi o primeiro turno. É o que foi o primeiro turno do Cruzeiro se repita em 2024 por completo. Sim. Visando isso, vamos passar a dar uma olhada geral do elenco. Vamos lá, vamos dar aquela passadela. Goleiros, Rafael Cabral e Anderson. Eu acho que o Rafael Cabral teve, né, seu ano muito bom. Teve algumas falhas em clássicos que pesam o nome dele no Cruzeiro, mas acredito que há de ficar. Foi um bom nome, teve estatísticas boas no Brasileirão, então acredito que deve sim continuar no Cruzeiro. Sim. Zaga, Luciano Castan, nesse momento que estamos gravando, acabou de ser vendido para o Sport. Neres, Lucas Oliveira, João Marcelo, que está emprestado junto ao Zé Evaldo, que retorna para o clube do Atlético Paranaense. Laterais esquerdos, Marlon e Kaique. Aí que tá. Para mim, o Cruzeiro tem que fazer um esforço enorme para conseguir manter os seus laterais. Acho que vai conseguir, né? Mas vai ter que tentar segurar. Porque vai ter muita gente querendo de olho, principalmente no Marlon. Principalmente. Laterais direito, William, Gasolina e Palácios. Gasolina é foda. Voltando de lesão, manteria, eu acho que é um reserva interessante, pelo que a gente tá almejando com o Cruzeiro. Mas aí que tá. O William, que foi um destaque do Cruzeiro, contrato de 2023 agora. Então ele tá sem contrato, né? É. Então a gente tem que ver. O Cruzeiro vai renovar o contrato com o Willian ou vai deixar ele sair de graça? Pra mim tem que correr o máximo possível pra já estar nessa renovação. Sair de graça já pode sair, né? É, Desde mas assim, junho. por causa do pré-contrato. Mas não assinou com ninguém. Acredito que o Cruzeiro vai fazer, tem que fazer esse esforço enorme pra manter o Willian. Volantes. Felipe Machado, Matheus Jussa e Lucas Silva. O Matheus Jussa tá de empréstimo com o Fortaleza e vai voltar para o time. O Lucas Silva, um bom nome. Voltando de lesão em bom estado, vai ajudar demais. Pode ser um dos principais nomes do Cruzeiro em 2024. Meias, Matheus Pereira, empréstimo até o meio do ano. O Matheus Vital, Ian Lucas, Japa, Fernando Henrique, Ramiro, que tá machucado, fez até uma cirurgia no ligamento cruzado. É duro. Duro, lesão difícil. Nicão, que vai voltar pro São Paulo agora. Infelizmente. Neto Moura, que vai retornar no início do ano pro Mirassol. Quer dizer, retorna do início do ano
do Mirassol. E o João Paulo que retorna de empréstimo do CRB. No ataque, o Bruno Rodrigues está em situação de empréstimo, Sim. junto ao Tombense. O Wesley, Arthur Gomes, o Vitor Leque voltando de empréstimo agora, né, do Remo. Stênio, Robert, o Paulo Vitor, Rafael Bilu, que está machucado. Aí temos Rafael Elias, Gilberto, Vagninho e Bruno José, que retornam de empréstimo também. E alguns jogadores, outros jogadores que retornam no meio do ano de empréstimo. Algumas considerações para fazer desse elenco, Johnny? Cara, ele é um elenco. Difícil. Calma aí. É um elenco que não desperta muita atenção em alguns nomes assim, mais consolidados. São nomes que davam pro Cruzeiro bancar, né? Dentro dessa realidade. Conseguiram bons nomes, como o próprio William. O Marlon, que também foi muito bem essa temporada, sendo um dos destaques do time. O Lucas Silva nem se fala. Desde a primeira passagem dele, que pega que é o ataque, né? Muitos ataque, nomes eu acho que é questionáveis, isso. muita gente que não sabe se fica, sabe se vai, o que vai fazer, um Que clima meio decepcionou, né? pertinente, pior ataque do campeonato, mas acho que é isso, é um time desequilibrado, né? Teve a Sim. melhor defesa e o pior ataque. O que eu faria? Eu, Vitor, eu traria mais um zagueiro, visto que Você virou Ronaldo. virei o Ronaldo. Virou Ronaldo. Virei o Ronaldo. Eu traria um zagueiro de nome para o lugar do Luciano Castan, para trazer mais consolidação nessa defesa. Renovaria o contrato com o William para ontem. Venderia o Palácios, que é torcedor do Aí. Cruzeiro. Não ia fazer uma ampliação de contrato com o Matheus Jussa. Então Uhum. deixaria ele retornar para o Fortaleza. Pereira, 5 milhões de euros no Matheus Pereira. Eu compraria. Seria o camisa 10 do Cruzeiro, pelo menos por uns 2 anos. Concordo. E eu falo que o Matheus Pereira é bem injustiçado, muito por conta de que se ele está no Flamengo ou no Palmeiras, ele estaria deitando e falando, sendo papo de melhores meio-campistas do campeonato. Então, pra mim, ele estar no Cruzeiro, já estar no Cruzeiro, né, é um bom sinal para o Cruzeiro que deve contratar ele. Matheus Vital, eu emprestaria, veio a custo zero, então eu emprestaria para gerar algum valor para ele. O Ramiro, machucado, ainda manteria os moleques da base, com certeza. O Nicão, tchau, volta pro São Paulo mesmo. Neto Moura e João Paulo, tentaria mais um empréstimo para eles já pro ano que vem. No ataque, Bruno Rodrigues, provavelmente o Ronaldo vai contratar. Vale muito, foi um bom ponto pro Cruzeiro esse ano. Acho que a torcida gosta também dele, então provavelmente ele vai valer os 3,5 milhões ali de euros. Acredito que pode até por menos, o Ronaldo deve negociar isso com o Tombense, mas é um bom valor. O Wesley emprestaria, não venderia o Wesley por agora, muito por conta que ele está muito em baixa, e o dinheiro nele, tá? Então eu emprestaria ele, tentaria gerar ele valor em algum outro time para não ficar tanto no prejuízo. Vitor Leque, Rafael Bilu, Paulo Vitor e Rafael Elias, eu tentaria arrumar um jeito de vender para fazer um caixa. É duro, mas eu arrumaria um jeito de vender. Gilberto venderia, felizmente. Foi uma decepção. Não tem como mais, não tem mais Não tem clima, mais o pessoal clima, não quer exatamente. mais. Não tem mais clima. Bruno José e Vagninho já emprestaria novamente. Ou seja, acho que o Cruzeiro precisaria de uns 3 atacantes também, uns 2 meio-campistas, certo? Um volante, até porque eu acho que o Felipe Machado não poderia ser o volante titular do Cruzeiro, na minha visão. Não tem futebol para isso. Eita. Mas seria um bom reserva. Não tô dizendo que ele é um jogador ruim, mas é um bom reserva para a Série A. Mas vamos lá, vamos para nomes. A gente vai começar por trás e terminar na frente? Vamos. Ideias de transferências, né, cara? Ideias Sim. de radares, né? A gente fez um trabalho de scouting Deu um trabalhinho, maravilhoso, tá, extremamente coeso, tá? Dá pra ver que eu tô extremamente cansado, mas acho que vai dar bom, cara. Foram bons nomes assim e a gente vai falando ao longo. Você quer puxar aí? Vamos começar por trás. Isso. Que calma aí, irmão. Vamos começar por Lucas Cal. Sim. Acabou de ser rebaixado com a América. Teve boas partidas com a América, um ótimo jogador. Atua tanto como zagueiro como volante. E tá saindo por 7,5 milhões de reais. Na maioria das vezes jogando como volante, mas posição de origem também é zagueiro, assim.
O pessoal fica com o pé atrás quando você fala de contratar um zagueiro da pior defesa da história dos campeonatos brasileiros. Fica. Mas o Campeonato da América foi muito maluco. Tem muitas e muitas e muitas questões envolvidas ali no que diz respeito ao resultado final do clube em si. Mas o Lucas Cal nos últimos anos vem se mostrando um bom zagueiro. Um bom nome. Um bom zagueiro no futebol brasileiro. Então ele pode ser útil, pode agregar, pode estar ali no elenco, pode até crescer ainda mais, já não é. Mas o menino deve estar ali com seus 26, 27 anos, talvez. E é o que a gente fala, a gente não tá aqui para montar só o time titular. A Uhum, gente pode montar o elenco todo. uhum. Acho que o Lucas Cal, visando o elenco todo, é uma peça importante, muito por conta dessa variedade de posições que ele pode jogar, Sim. tanto na zaga como volante. Então acredito que para compor o elenco é um bom jogador que está vindo, acabou de ser rebaixado, então a margem para negociação é maior, então pode sair mais barato ainda. Os 7,5 milhões de reais está de acordo com o Transfermarkt, o site que valida, né, a questão Uhum. dos valores dos jogadores. Mas negociação é negociação, cara. Então a gente pode tentar pegar tendo um valor menor, visto que o América acabou de ser rebaixado. Isso. Os valores do transfer market é pra você ter uma base, mas eles não são. Como que pode se dizer? Não é tipo assim, não é o valor que o clube de fato vai cobrando. Vai, porra, tal time tá interessado no meu jogador, vou abrir o transfer market. Não, mas é só pra ter uma base ali. Sim, sim. Outro bom zagueiro é o Pablo, do Flamengo. Isso eu Um acho zagueiro interessante. que eu gosto, particularmente. Foi campeão com o Corinthians no Brasileirão em 2017. Um bom zagueiro. Foi pra fora. No Bordeaux jogou bastante. Aí voltou para o Flamengo. Uhum. No Flamengo, ele no bom papel. Tanto que tá deixado de lado, não é titular. Então, às vezes entra em alguns jogos, mas majoritariamente é reserva. Então, é um jogador que está de lado no Flamengo, que eu acho que Uhum. pode vir. Os valores dele giram em torno de 9 milhões de reais. É um Uhum. valor interessante para um zagueiro experiente, 32 anos de idade. Querendo ou não, é um zagueiro que traz experiência e qualidade técnica para o time do Cruzeiro. Outro zagueiro mais novo, Raul Gustavo, estava no Bahia, é jogador do Corinthians, está voltando de empréstimo para o Corinthians. Ele é um jogador mais caro, muito por conta de ser um jogador novo, né, um zagueiro novo com potencial, gira ali em torno de 16 milhões de reais. Não vejo Uhum. a ideia de contratar ele. Acho que um empréstimo seria bastante interessante, visto que o Cruzeiro já sondou ele na temporada passada e acho que agora seria um bom momento para trazer esse empréstimo para o Cruzeiro. Eu acho que de todos os nomes que foram apresentados aqui, a melhor opção, creio que seja o zagueiro Pablo do Flamengo, para contratar mesmo, tirar o Pra escorpião contratar do mesmo. bolso, que é o cara que chega e joga de titular. Titular. Chega, joga de titular, talvez tenha um tempo ali para se adaptar, mas eu acho que seja um bom nome se o Cruzeiro estiver nesse interesse visando um zagueiro. Pode ser interessante lá bater na porta do Flamengo. Claro que negociar com o Flamengo não vai ser fácil, porque eles têm grana, então não tá precisando vender. Mas pode rolar um negócio, porque não é um cara que também faria muita falta ao Flamengo, né? Sim. Lateral esquerdo, eu optei mais por estar sem clube, né? Uhum. O Dalbert está jogando no Internacional, jogou no Internacional. Um lateral esquerdo que também atua ali um pouco na ponta esquerda, meio campo esquerdo, mais ali pela ala esquerda, literalmente, vamos dizer. É um jogador rápido, acredito que possa ser uma boa opção, muito por conta de estar sem clube. Então vem um jogador para compor o elenco do Cruzeiro. Acredito que pode ser, tanto por talvez uma possível saída do Marlon, não vejo isso, mas vejo mais como compondo o elenco mesmo. Cara, meio campo. Vamos começar pelo América Mineiro também. Fui de Emanuel Martínez, fez um bom campeonato brasileiro. Bom jogador. Bom jogador, atuou tanto como volante, segundo volante, ali aquele meio campo ali, mais Ele é meio polivalente campo, no meio campo ali. Uhum. Acredito que é um bom nome também por custar 5 milhões de reais. 8 milhões de reais, desculpa. O América até tá ficando o seguinte, o São Paulo se interessou muito por esse querido jogador para ir para o clube, só que o América dificultou um pouco a negociação e tudo mais, estava pedindo algo ali na casa até dos 10 milhões de reais. Já dos seus 30 anos, o São Paulo falou, irmão, eu vou caçar outro.
Mas eu vejo com ótimos olhos o Martinez no Cruzeiro. Não sei como que seria essa negociação com a América, mas também não é problema meu. Porém, eu acho que ele se encaixaria muito bem ali, formando às vezes até uma dupla com o Lucas Silva. Você tem uma boa dupla de volantes, é importante para o Seu seu time. campeonato. Eu vejo com bons olhos, mas é a questão que você falou. A principal complicação dele pode ser esse jogo duro do América. E já passando pro segundo meio-campista, Tassiano, volante que fez uma boa temporada pelo Bahia. E eu vejo com bons olhos a temporada dele. É um meio-campo que pisa bastante no ataque, faz gols, fez uma temporada boa, sendo um dos principais nomes ao lado do Cauli do Bahia. E é a mesma coisa que pode complicar para o Cruzeiro. Hoje ele custa na faixa de 8 milhões também, mas é aquilo que a gente falou. Bahia também vai fazer muito jogo duro pelo Tassiano. Até porque agora são rivais diretos, né? Os dois ficaram na Série A. O Exatamente. Bahia tem o Grupo City forte, né? Então não precisa vender a qualquer custo, não tá desesperado. Então vai ser difícil, mas seria um nome que agradaria Seria um nome também. é um nome que chega para ser titular no Cruzeiro. Chega para ser titular. Então, assim, acho que compensa, igual a gente falou. Tem que estar no seu radar. Pra gente ver ali como é que tá o andamento dele com o Bahia. Já puxando para outro meio-campo, é um meio-campo que já vem sendo negociado com o Cruzeiro. A Tuesta, meio-campo que está no Palmeiras, está um pouco largado no time. Gira em torno de 9,5 milhões de reais a negociação com ele. É um meio-campo que eu vi pouco dele no Palmeiras. Eu acho que talvez, se tem um scout ali do Cruzeiro que já tá fazendo há muito tempo essa análise dele, pode ser um nome interessante. Outro nome que também é do Palmeiras, que está emprestado ao Bragantino e vai retornar ao Palmeiras, é o Matheus Fernandes. Matheus Fernandes, que custa ali 10 milhões de reais. É um nome que vem para ser titular do Cruzeiro, com toda a certeza. Seria uma ótima dupla de volância com o Lucas Silva. Acredito que pode ser difícil, não por conta do Palmeiras, que eu acho que ele não tem lugar no Palmeiras, mas por conta do Bragantino querer exercer alguma negociação ali. Pra manter o homem. E o cara já conhece a cidade, Bragança Paulista, querer Sim. ficar. Mas é um nome que você tem que ter no seu radar. Talvez o Bragantino não queira. E é um nome que, se sobrar, irmão, vai fazer muita diferença no ano do Cruzeiro. Sim. Jogador de Barcelona. Jogou no Barcelona, tem carreira na Europa, então é um nome fortíssimo, um dos melhores volantes do campeonato. Ao lado, inclusive, do seu parceiro, Lucas Evangelista. Então é um nome para ficar de olho, mas eu acho bem difícil. Bem difícil, além de ser um valor que não é barato. Vamos lá. Eu acho que o nome que, pra mim, que mais compensa, eu vejo com bons olhos, Luan, meio campo. Calma, torcedor. Não desliga o vídeo ainda não. Luan, volante do São Paulo, teve um bom momento com o Crespo, um bom momento mesmo de ser considerado um dos melhores volantes do país. Aí se lesionou e acabou perdendo espaço no time, mas é um menino ainda, se eu não me engano tem 23 anos, 22, gira nessa casa aí. Por aí. Custa 18 milhões, é um jogador mais caro, muito por conta da qualidade e também da sua idade. Acredito eu que seria um jogador para se olhar com empréstimo por estar, não vamos usar a palavra sucateado, mas vamos usar largado no São Paulo, então empréstimo seria interessante, pois é um jogador que eu ainda vejo com muita qualidade. É um volante que chega para ser titular também no Cruzeiro. E a tendência é o Luan talvez perder ainda mais espaço no meio-campo do São Paulo, retorno do Galopo, a recém-chegada do volante Luiz Gustavo. Então pode ser um cara que fica ali de lado, já foi colocado até em lista de dispensa pelo próprio Dorival, falou que talvez não utilize tanto no próximo ano. Então pode rolar ali aquele empréstimo com bem menor, né? E é um baita jogador, precisa de sequência, né? Porque qualidade ele tem, talento ele já mostrou, um cara muito comprometido, um cara que não é o famoso vagabundo da bola, um físico impressionante, ele é baixinho, mas é muito, 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 muito forte, tem uma impulsão aceitável, um cara com um passe ok, quando tá em forma tem uma velocidade também para recuperar, correr em contra-ataque adversário que é interessante também pro time. Então um cara bem, bem completo pra você ter ali na sua cabeça diária.
Então, nome válido e não podemos esquecer do... Aí a gente vai mexer com o coração do torcedor. A gente vai mexer com memórias, a gente vai mexer com sentimentos. Everton Ribeiro, que está sem clube, o contrato acabou com o Flamengo. É um jogador já mais de idade, mas que tem uma qualidade absurda. Absurda, absurda. Acho que não precisa nem falar do Everton Ribeiro. Quem acompanha o futebol brasileiro nos últimos 10 anos. 10 anos, sabe? do que a Literalmente, gente tá falando. 2013. Nos últimos 10 anos. E eu acho que pode ser um nome se o Cruzeiro, se bem que tem o Matheus Pereira que pode fazer essa função ali de armação, de camisa 10, mas o Everton Ribeiro é gênio, tá sem clube, então, e sim, eu acho que agrega qualquer clube do Brasil, tá saindo do Flamengo, porque acho que já deu o que tinha que dar, mas do Brasil o Everton Ribeiro conseguiria agregar. Acho que compensa fazer uma negociação, mas vamos depender muito da questão contratual. Uhum. Vai dar 2 anos pro Everton Ribeiro? Acho muito em questão de contrato. Vai ser contrato por produtividade? Talvez seja interessante. Vai ser contrato já de 1 ano só? Vamos ver. Tudo depende de como vai ser proposto para ele essa questão do contrato, se vai compensar ou não. É um salário, é um jogador que já tem um salário alto, né? Mas vamos ver como é que vai ser. Vai ser um salário menor? Vai aceitar reduzir o salário para jogar no Cruzeiro? Tem que ver todas essas questões para ver se compensa ou não. Vamos para o ataque. O ataque que é o principal dor de cabeça do torcedor cruzeirense. Acredito que tem nomes interessantes aqui no nosso futebol brasileiro, mas também tem nomes que a gente selecionou de fora também. A gente atravessou o oceano. A gente buscou esses nomes. Cara, eu vou começar pelo nome que eu mais gostei, foi até um dos motivos de eu ter essa ideia desse vídeo. Islan Slimani. Islan Slimani. Argelino, que está no Coritiba, foi rebaixado com o Coritiba, mas ele tirou água de pedra. Tirou. Mesmo sendo um time muito ruim, ele brocou. Leite de pedra. Leite de pedra, pô, beleza. Ele tirou leite de pedra, mesmo o time sendo bem ruim. É um jogador que já é rodado na Europa, tem nome de Europa. Absurda. Você vê que ele é um centroavante matador nato nos gols que ele fez pelo Curitiba. Então acho que vale a investida. Ele ainda tem contrato com o Curitiba e giraria ali em torno de 7 milhões de reais. Acredito que vale muito a pena, pois traz experiência, nome de peso pro Cruzeiro, querendo ou não, que gera uma identificação com a torcida. Você tem que ter esse olhar político também, igual contratar um jogador. Tem essa questão dele ser muito experiente, o que eu já falei. A qualidade absurda. É um jogador que vem barato também, 7 milhões de reais. E sabe fazer gol no Atlético. Já fez gol na Arena MRV. E é um bom nome. Ele sabe fazer gol no resumo, né? No resumo da obra ele sabe fazer gol. E jogador de Europa. É algo que muitos diretores de futebol aqui no nosso Brasil estão nessa ânsia. O segundo nome, cara, eu vou abrir com ele. Também é uma boa oportunidade de mercado. Daverson. Pra mim é o melhor nome dessa lista. O Johnny acha o melhor nome dessa lista. Daverson, atacante do Cuiabá. Fez uma temporada incrível. Foi o principal nome do Cuiabá. Que vai pra Sul-Americana. Não brigou em nenhum momento para cair. O Daverson entregou os seus gols. E é isso que o Cruzeiro precisa. É um jogador rodado, um jogador experiente, vitorioso e matador. Tem todo aquele personagem que às vezes é até um preconceito que as pessoas têm com o Daverson, mas dentro da área, dentro de campo, ele é um bom nome. Ele entrega seus gols. Tanto dentro quanto fora da área. É um jogador que agrega bastante ao time. É um cara que, apesar do personagem, é um malandro comprometido. Sim, é um malandro comprometido. Ele é comprometido, um cara que já decidiu Libertadores, jogou na Europa, fez gol em Barcelona. O cara é um show à parte. Eu acho que, tirando, como você bem disse, eu disse alguns segundos atrás, tirando a parte do personagem, ele é muito bom jogador. E se encaixaria muito bem nesse time do Cruzeiro, porque ele entrega gols e ele é bom jogador. Ele não é só aquele cara que faz gol, ele é bom. Ele entende de campo e bola. E você consegue ali, você tá com o valor de mercado dele estipulado ali em 5 milhões de reais. Isso é barganha, filho, barganha. Claramente o Cuiabá vai tentar algo mais nele, né? Sim, isso Por ser o principal jogador do time, mas pelo nível dele, que hoje que a gente viu nessa temporada, 5 milhões de reais, igual você falou, é uma coisa. Davidson é gênio. Perfeito. Vamos para Luciano Juba. Ponta esquerda,
do Bahia. Eu não compro essa ideia, não. O Johnny não compra essa ideia. É um atacante ponta esquerda de 11 milhões de reais. Não teve um bom desempenho no Bahia. Assim, não é um jogador unânime no Bahia, melhor dizendo, mas no esporte foi um jogadoraço. Um ótimo nome revelado pelo esporte. Eu tentaria ele se fosse por menos de 10 milhões de reais. Se conseguisse girar ao torno de 7 milhões, pelo Cruzeiro está precisando de um ponto esquerda que entrega bastante participações em gols. Acredito que seria um ótimo nome para o Cruzeiro, o Luciano Juba, nessa ponta esquerda, nessa meia esquerda, até visando o estilo de jogo, talvez, do Fernando Gago, uns 4-3-3, e utiliza bastante pontas. Eu tentaria, mas o valor de mercado dele realmente é um pouco alto. Ainda nessa pilha de ponta, a gente tem um nome aqui que é caríssimo. Caríssimo. Caríssimo, Lucas Orelhano. Que não foi bem no Vasco nessa temporada, que tinha toda uma expectativa pelo valor e tudo mais, não conseguiu entregar. Mas ainda há esperança dele estar bem, dele se encontrar, dele jogar bola. Assim, comprar não tem condição. Não tem condição de comprar. O Vasco vai pedir uma grana bem alta por alguém que não se provou, mas pode tentar aquele empréstimo. E como o Vitinho diz, com a provável chegada de Fernando Gago, você tem um cara ali que foi uma promessa na Argentina, um treinador que vai acolher ele, que vai saber colocar ele para jogar, que vai valorizar o espaço que ele joga, que ele é um cara que é ponta, mas cai para dentro também. Então acho que poderia rolar uma negociação ali para trazer o Orelhano, e se der certo seria um dos diferenciais do Cruzeiro. Nome conhecido, mas que está um pouco distante dos holofotes. Renato Kaiser. Eu não compro essa ideia. Eu compro essa ideia. Já passou. Você acha mesmo? Já passou. Foi embora. Já era. Renato Kaiser, hoje no seu valor de mercado tá 6,4 milhões. É do Fortaleza, que fez bons jogos pro Fortaleza antes de ir pra fora, né? Fez bons jogos com o Fortaleza. Fez uma boa temporada com o Atlético Paranaense e com o Fortaleza, igual eu mesmo disse. Mas depois de vir pra fora, foi emprestado ao Ameriquinha e estava largado no Ameriquinha. Realmente, eu acredito que ele tem um potencial para isso, para ser um jogador que vá compor o elenco pelo seu estilo de jogo, mas não sei se vai ser bem para resolver o problema do Cruzeiro. Igual eu falei, o valor de mercado dele gira em torno dos 6 milhões de reais. Eu acredito que se você conseguir abrir uma negociação com o Fortaleza, porque eu acredito que o Fortaleza não vai querer manter ele no elenco, muito por conta dessa baixa nele no América, nesse empréstimo dele, se você conseguir girar uma linha entre 3 milhões, até pela metade, é um jogador que vem para compor o elenco lindamente. Então é isso que eu penso. Mais na construção do elenco com o Renato Kaiser do que ele vindo para resolver o principal problema do Cruzeiro. Essa é a minha visão. Perfeito. E aqui, cara, aqui a gente tá falando da elite, cara. A gente tá falando da elite, do scouting, da apuração e da busca por dados. A gente tá falando de ninguém mais, ninguém menos que André Luiz. Mas quem caralhos é André Luiz? O André Luiz, se você não sabe, leigo, tô brincando. Adoro vocês. Cara, o André Luiz é um atacante próximo dos seus 30 anos que está no Moreirense de Portugal. Você nem fala o nome do time, desculpa. Mas ele tá lá, um jogador já mais velho, que não tá caro. Não tá caro. 3 milhões de reais você pode levar ele para a sua casa. E ele tá fazendo seus gols lá, cara. Tá tendo um desempenho legal. Não é algo extraordinário. 16 jogos, 5 gols, se eu não estiver enganado. É isso aí. 13 jogos, 5 gols, então tá bacana. Um cara brasileiro. Notas interessantes. Você não precisa se preocupar com limite estrangeiro nem nada. E é um cara que tá entregando gol, cara. Que é o que o Cruzeiro mais precisa. Gol, gol. O que precisa ter? O que o Cruzeiro tem que comprar? Tem que comprar gol. E ele tem entregado nesse início lá na Liga Portuguesa do Portugal. E outro nome que a gente encontrou lá para os lados de Portugal, que esse aí eu já tô avisando aqui. Se não contratarem ele pro Brasil, ano que vem ele vai estar metendo gol na Europa League e na Conference. Vocês vão ficar meio pá. André Silva, atacante do Vitória. Qual que é a Vitória esse aqui? Vitória Guimarães. Vitória Guimarães. Acho que tá com o número de gols bem similar. Acho que 13 jogos, 5 gols também. Dá uma olhada aí pra gente.
E esse já é um jogador mais jovem, então com isso mais caro também, na casa dos seus 10 milhões, mas é um investimento que vale. Pelo que a gente viu, é um cara que faz gol, mas não se limita a isso, joga fora da área também. Então poderia ser um nome interessante que está completamente fora dos holofortes Tupiniquins. Cara, pra mim também é um grande nome isso aí. Nessa a gente foi A gente atrás, a deitou. gente foi a fundo. Essa Cruzeiro, pesquisa, de graça essa análise. De graça. De graça. A gente foi atrás. Foi lá, pegou o bagulho e falou: toma. Vitória de Guimarães, 26 anos, no Campeonato Português, que tem 13 jogos. Ele é titular dos 13 jogos. 5 gols. Frequência de gols, 218 minutos. 2 assistências, ou seja, ele não só faz gols. E ele tem gol no campeonato, tem gol de perna direita, perna esquerda e de cabeça. De cabeça. Ou seja, Completo. completo. É um jogador que tá fazendo muita diferença no Vitória Guimarães, tanto que o Vitória Guimarães hoje é o 5º colocado do Campeonato Português. E é o que eu falei, por 10 milhões de reais você consegue esse jogador. É um perfil bastante parecido que foi ao buscar, não perfil de jogador, tá? Mas é o perfil de pesquisa do Bruno Rodrigues, que estava em Portugal parado. O André Silva não está tão parado assim, mas acho que também pode solucionar bastante problema do Cruzeiro em relação a... Foi um dado interessante que a gente estava falando também do André Luiz, Ampson Andrés, que ele tá no Moreirense, que tem uma campanha similar ao Vitória de Guimarães, só que o Moreirense tem 15 gols no campeonato. Ou seja, 1/3 foi do André Luiz. Tá o cara aí. tá resolvendo o jogo. Se ele não tivesse lá, o time provavelmente estaria brigando lá na parte de baixo. Ou seja, são nomes aí para se observar. Não é fácil a negociação, até porque lá eles estão no meio da temporada. Estamos falando de jogadores que são importantes para os seus clubes, né? Com os números apresentados. Então vão dificultar a negociação, mas se o Ronaldo quiser tirar o escorpião do bolso, não é nada impossível. Cara, e é um ponto muito importante que você falou. O Ronaldo vai ter que tirar, se quiser Tem que formar tirar, um bom Chile. time. Não Não tem tem como. mistério. Não tem mistério. Acredito que é isso. É igual eu falei, são nomes para ficar no radar, tanto do torcedor como da diretoria do Cruzeiro. Acho que são nomes que seriam interessantes, né? Pelo menos dar aquela sondada. São nomes que podem vir para o Cruzeiro ou não, mas o intuito é esse, fazer a pesquisa para sondar jogadores mesmo, porque eu acho que o Cruzeiro precisa e deve se reforçar bem, porque igual eu falei, o Cruzeiro primeiramente precisa fazer um planejamento desde agora, já trazendo seu treinador. O Campeonato Mineiro, eu acho que tem que entrar para ganhar. Não vai. Não vai, mas tem que entrar para ganhar, por fazer parte do planejamento, por testar os seus jogadores e também por trazer confiança pro longo da temporada. Na temporada do Brasileirão, acredito que tem que tentar ficar na primeira parte da tabela, nas Copas e o mais longe possível. Sul-Americana tem que sonhar, filho. Tem que sonhar. Tem que sonhar, tem que Sul-Americana dá pra sonhar. sonhar. A Copa do Brasil ir mais longe possível por causa da grana. Então acho que assim, Que é tem que ter o importante. pezinho no chão também de que tá passando por um processo de reestruturação. Copa do Brasil não vai ter como, o Papai Dorival vai papar sua quarta. Mas enfim, se você gostou desse conteúdo, nos elogie. É legal receber um elogio de vez em quando. Deixe seu like, seu comentário, sua interação. Acompanhe o Zona Mista nas redes sociais. Acompanhe o Vitinho na rede social dele. Não me acompanhe na minha rede social. E o próximo, a gente já estava até conversando, o Vitinho ele vai fazer um raio-x do Corinthians aqui. Esse vídeo vai ter 59 minutos. Ele dissecando, falando por que que o Bidu tem que ter 30 jogos ao mínimo ano que vem, alguma coisa dessas. Mas o do Corinthians vai ser legal, porque assim, o Corinthians já fez uma barca para mandar embora, tá mudando de gestão, estão querendo dar 80 milhões no Gabigol, que não vai acontecer, mas o Corinthians precisa fazer coisa, senão vai ter um outro ano que o torcedor vai ficar indignado. Então... E deixa aí, pô. Fazer do Atlético, do Flamengo. A ideia é passar pelos grandes do Brasil e fazendo esse raio-x conforme for dando. Essa mercearia da bola. Essa mercearia da bola, às vezes fazer um compilado, mais de um junto e tudo mais. Isso. E no TikTok do Zona Mista vai ter também atualizações diárias sobre o famoso mercado. O famoso, né, cara? O famoso mercado. Aqui você tem a mercearia da bola. E lá o mercado. Que é um trabalho sério, um trabalho científico, onde aptos atuarem nos times. E o mercado da bola é o que de fato está acontecendo, né? O que tá rolando, os interesses e tudo mais. Que já está fogo, tá interessante, já tem time anunciando, time contratando, já tá tendo um leilão, já tá uma doideira, brigas, desentendimentos. Esse momento do ano é muito gostoso. Muito bom. E logo menos os estaduais já começam. Apita o árbitro, encerra mais